qual é o tipo de ensinamento. Tem pessoas por aí com mensagens de alta ajuda, pegando texto isolado, e aí enfia isso na goela dos crentes, e os crentes estão enganados, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E aí tem aí um monte de coach, tem um monte de pregador na internet, falando um monte de besteira, pegando versículo isolado, e lançando aí, está trazendo só o que eles querem em cima do versículo. Porque se você pegar o versículo, ele te ensina daqui, dali, de lá e de acolá, e você tem base para tudo, até para mentira, em cima do versículo bíblico. Tem base até para você viver uma vida herética, errada, em cima do versículo. Tem. Só que será que é isso que Deus quer? Será que é isso que o Mestre e Senhor está ensinando? E ele vai dizer o seguinte: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Aí quando Pedro entende, porque Pedro já tinha aprendido muitas coisas acerca de tudo isso, aí Pedro diz o seguinte, depois que ele entende verdadeiramente o que é que Jesus está mostrando com isso, porque Pedro sabia que o discípulo tinha que ser simples. Quem é que vai dizer que Pedro já não tinha ouvido 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, o povo de Deus, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos nossos caminhos, Pedro estava assim, Pedro vivia, Pedro já tinha arrependido, Pedro já tinha orado, Pedro já tinha buscado a face do Senhor, Pedro já tinha convertido dos seus maus caminhos. Só que Pedro ainda não sabia o que isso significava. Ou seja, se o meu povo se humilhar, a humildade, irmão, você tem que aprender a ser humilde. Nós precisamos aprender o que é humildade. Humildade é rebaixamento da nossa alma, aleluia, para poder servir o Senhor direito. Porque tem muito crente que não sabe o que é humildade. Pisou na ponta do meu pé. Eu só cometi mal ao pé, não. Não pode ser assim. Então, Jesus, quando falou isso para Pedro, e Pedro entendeu, Pedro olhou para assim: lava aqui o meu pé, lava as minhas mãos, mas lava a minha cabeça também. Pode me dar um banho. É o que Pedro disse. Mas Jesus vira para Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, vocês, quase todos, já estão limpos. Sabe por quê? Porque ele lavava os pés dos discípulos com água, para poder limpar os pés e mostrar que os discípulos e a irmandade, vamos dizer a igreja, precisa ser humilde, precisa um lavar o pé do outro, precisa um cuidar do outro, precisa um dar a mão para o outro, se fortalecer, se unificar e ser uma só família. Aleluia. Aí Jesus diz para ele o seguinte: olha, você já está limpo, o seu corpo já está limpo, porque eles recebem o ensinamento da palavra. A palavra é a água que limpa, purifica, a água limpa a sujeira por fora, mas a palavra te purifica por dentro, a palavra te traz humildade e santificação, a palavra te purifica, a palavra te alimenta, a palavra te dá norte para servir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: já é para parar, já vou parar. Aí Jesus disse o seguinte: vocês já estão limpos. Irmãos, cada um de vocês, cada um dos irmãos que está aqui, deixa eu ser um pouco mais ousado. Talvez a sua vida não está nem lá assim, equilibrada, firmada, mas dentro de você ainda tem o temor de Deus. Aleluia. Dentro de ti ainda arde, ainda queima. Sabe por quê? Porque aquela água que entrou dentro de ti, te purificou, te lavou, ela não saiu, ela ainda está. Aleluia. Ela ainda está dentro de ti.
E muitas das vezes nós sentimos aquele gosto na alma. Sabe o que é isso? É a água que está dentro de ti, é a fonte de águas viva que está dentro de ti, não secou. Aleluia. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Jesus diz assim, ó, nem todos ainda estáis limpos. Eu lavo com água para lavar o pé, a sujeira. Mas essa fonte de água que sou eu, que está dentro de ti, de vocês, essa fonte de água purifica vocês e te joga para a vida eterna. Aleluia. Então agora ele diz o seguinte assim, olha, todos aqueles que recebem a mim, recebem quem me enviou. Porque ele está dizendo o seguinte, o servo não é maior que o seu Senhor. E ele está dizendo, eu estou aqui para poder deixar um modelo,